Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Episódio 8, a supressão do conhecimento. E hoje a gente mergulha numa das questões, para mim, mais inquietantes da história humana. A nossa análise vai girar em torno de uma pergunta central. A vasta perda de conhecimento que a gente vê ao longo dos séculos é o resultado de um projeto deliberado de supressão, orquestrado por elites para manter o poder? Ou, por outro lado, essa perda é fruto de processos mais caóticos, talvez menos intencionais. Coisas como colapsos de civilizações, desastres, a própria fragilidade dos registros. Eu vou argumentar que, embora a supressão seja um fator real, encará-la como a explicação principal é uma simplificação que ignora forças muito maiores. E eu vou defender que a história nos mostra, sim, um padrão bem claro e persistente de controle intencional da informação, uma ferramenta de dominação, sabe? Então vamos lá. Minha posição, ela parte de uma premissa bem simples. Conhecimento não é apenas poder, ele é a própria arquitetura da realidade. Quem controla o que uma sociedade sabe, ou melhor, o que ela não sabe, controla seu destino. Ao longo da história, o que a gente vê é um padrão. Elites políticas, religiosas, elas não apenas ensinam, mas ativamente selecionam o que pode ser conhecido. Elas constroem muros ao redor de certas ideias. E isso, olha, não é um fenômeno do passado, não. As ferramentas só ficaram mais sofisticadas. Hoje, a supressão é menos sobre queimar livros e mais sobre enterrá-los num oceano de desinformação. Olha, eu parto de um ponto de vista um pouco diferente. Eu concordo que o conhecimento é um campo de batalha, sem dúvida. Mas essa narrativa de uma supressão orquestrada como o motor principal da história, ela é sedutora, mas para mim ela é falha. Ela atribui uma intenção, uma agência a processos que são, em grande parte, entrópicos, sabe? Civilizações desmoronam, bibliotecas queimam em guerras por acidente, línguas morrem, e com elas, universos inteiros de sabedoria. Focar só na mão invisível de uma conspiração nos impede de aprender a lição mais difícil, a de que o conhecimento é incrivelmente frágil. A sua preservação é a exceção, não a regra. A perda passiva, por negligência, por acidente, ela é uma ladra muito mais prolífica do que a censura ativa. Mas vamos pegar o caso mais emblemático. O controle da igreja na Idade Média. Aquilo não foi um acidente, foi política. A educação era monopólio do clero, o latim era a barreira de entrada, e quando alguém ousava desafiar o dogma, a resposta era brutal. Giordano Bruno, ele foi queimado na fogueira não por uma heresia simples, mas porque suas ideias sobre um universo infinito descentralizavam a humanidade e, claro, o poder da igreja. Galileu foi forçado a se retratar sob ameaça de tortura. Isso é supressão ativa, sistemática. E o que a gente diz do Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos? Quer dizer, foi uma lista que durou 400 anos. Isso não é um acidente histórico, é um programa de contenção intelectual. Mas espera aí, essa visão da Idade Média como uma idade das trevas de pura supressão é uma caricatura iluminista, né? A realidade é um paradoxo. A mesmíssima instituição que criou o Index e perseguiu Galileu foi, por séculos, a única guardiã da cultura clássica no Ocidente. Sem os mosteiros, especialmente os irlandeses, os beneditinos, os textos de Virgílio, de Cícero, grande parte do que a gente sabe de Aristóteles teria se perdido para sempre. O conflito com Galileu, por exemplo, foi muito mais complexo do que ciência versus religião. Aconteceu no auge da Contra-Reforma, um período de crise política e teológica imensa. Foi uma disputa sobre quem tinha a autoridade para interpretar o mundo, entende? Não foi só para manter o povo ignorante, foi uma batalha interna sobre a própria alma da autoridade. Eu entendo a complexidade, mas você não acha que essa preservação foi, na verdade, uma curadoria seletiva? Eles preservaram o que servia aos seus propósitos e deixaram o resto desaparecer. A existência do Index prova a intenção. Não era sobre proteger o conhecimento, era sobre policiar o pensamento. E sobre a Biblioteca de Alexandria? Você não pode me dizer que a perda de, sei lá, talvez 500 mil rolos foi só um processo passivo, mesmo que tenha sido em etapas.
Eventos como a destruição do Serapeu no final do século IV por decreto do imperador Teodósio foram atos de aniquilação ideológica, uma política para apagar uma visão de mundo concorrente. Evento dentro de um processo de declínio de 700 anos. A biblioteca já tinha sofrido com cortes de verbas, com o expurgo de intelectuais por Ptolomeu VIII, com o incêndio acidental durante a Guerra Civil de César. A narrativa de um único ato de censura que destruiu todo o saber antigo é um mito. A morte de Alexandria foi, na verdade, uma morte por 1000 cortes, sabe? Infligida tanto pela espada quanto pela burocracia, pela negligência e pelo fanatismo. Focar só no fanatismo nos faz esquecer que a maior ameaça ao conhecimento, muitas vezes, é a indiferença. É o colapso da sociedade que o sustenta. E essa ideia de conhecimento perdido nos leva a um terreno ainda mais especulativo, ou das civilizações antigas. Como é que a gente explica o conhecimento astronômico e de engenharia dos egípcios, dos sumérios, dos maias, que parece tão dissonante com o resto da tecnologia deles? Por que monumentos como Stonehenge ou as pirâmides estão alinhados com uma precisão celestial? A narrativa oficial diz que isso foi esquecido, mas a persistência desses mistérios sugere que talvez exista uma resistência da academia em aceitar evidências que forçariam uma reescrita completa da história humana. Não uma conspiração ativa, necessariamente, mas uma inércia institucional que acaba funcionando como supressão. Eu entendo o fascínio, de verdade. Mas essa abordagem muitas vezes subestima a engenhosidade desses povos e superestima as lacunas no nosso conhecimento. O que parece mistério, frequentemente é só o resultado de um registro arqueológico incompleto. Nós perdemos os manuais de instrução, digamos assim. A dificuldade de acesso a certas descobertas não é por segredo, mas pela complexidade da pesquisa. Traduzir línguas mortas, interpretar artefatos fragmentados, financiar escavações que duram décadas. O que a gente vê como conhecimento avançado foi o produto de séculos, talvez milênios, de observação paciente. A falta de evidência não é a evidência de um encobrimento. Mas e quando a gente encontra uma evidência anômala como o mecanismo de Antíctera, um computador astronômico de uma complexidade que a gente não veria de novo por mais de 1000 anos? É razoável acreditar que foi uma invenção isolada, um golpe de sorte, ou é mais provável que seja o único sobrevivente de uma tradição tecnológica muito mais ampla que se perdeu? Se foi uma tradição, o desaparecimento total dela não aponta para uma quebra muito mais dramática e talvez deliberada do que um simples esquecimento. Para mim, o mecanismo de Antiquitera prova exatamente o meu ponto: a extrema fragilidade do conhecimento avançado. O fato de ele ser tão raro sugere que esse tipo de habilidade estava concentrado em pouquíssimas mãos, em 1 ou 2 centros de excelência. E quando essa sociedade entrou em colapso, esse conhecimento, por não ser difundido, desapareceu com seus criadores. Ele não precisou ser suprimido, ele era como uma espécie rara num ecossistema frágil. Quando o ambiente mudou, ela foi extinta. É um testemunho da tragédia da perda, não necessariamente da malícia da supressão. É um ponto justo. Mas vamos trazer a discussão para a nossa era, a era digital. A supressão evoluiu. Hoje, ela não acontece pela escassez de informação, mas pelo excesso. A gente está se afogando em dados. Os algoritmos das redes sociais, dos motores de busca, eles são os novos porteiros do conhecimento. Eles não queimam livros, eles simplesmente os empurram para a página 50 dos resultados de busca. Eles criam bolhas de realidade, onde o que a gente vê é constantemente filtrado para se alinhar aos nossos preconceitos e, claro, aos interesses das plataformas. A promessa de democratização do conhecimento se inverteu. A gente tem uma ferramenta de controle mais sutil e talvez mais eficaz do que qualquer indexing do passado. A algorítmica é um dos maiores desafios do nosso tempo, plenamente. Mas eu discordo da motivação primária. Eu não vejo uma conspiração centralizada para esconder a verdade. Eu vejo algo talvez até mais perigoso, um sistema otimizado para um único objetivo, o engajamento, que produz a fragmentação da realidade como um subproduto tóxico.
O algoritmo não se importa se uma notícia é verdadeira ou falsa. Ele só se importa se ela vai prender a sua atenção. A manipulação é mais comercial e psicológica do que ideológica. O perigo não é uma conspiração para esconder fatos, mas sim a criação de um ecossistema que torna os fatos irrelevantes. Quando a emoção supera a veracidade, a verdade não precisa ser suprimida, ela simplesmente se afoga. Mas o resultado final não é o mesmo, independentemente da intenção. Se a intenção da igreja era controle ideológico e a intenção do Google é lucro, o efeito para o indivíduo é similar. Uma realidade cuidadosamente curada, seja uma prisão construída por um guarda malicioso ou por um algoritmo indiferente, ainda é uma prisão para a mente. E a gente não pode ser ingênuo. Atores estatais, grupos de interesse usam ativamente essa arquitetura para suprimir dissidência, para polarizar. A indiferença do algoritmo se torna a arma perfeita para quem tem uma agenda. Mas a distinção é crucial, porque ela define a solução. Se a gente acredita que há um comitê secreto controlando tudo, a única solução é uma luta revolucionária para derrubar esse comitê. É uma fantasia. Mas se entendemos que o problema é um sistema complexo, com incentivos perversos, aí as soluções são práticas: regulação, transparência nos algoritmos e, o mais importante, investir massivamente em letramento digital e pensamento crítico. O problema não é desvendar um plano secreto, é consertar um sistema quebrado. Focar na conspiração nos distrai das ferramentas que a gente realmente tem para lutar contra a manipulação. No fim das contas, eu reafirmo minha posição. Dos editos de imperadores aos algoritmos de hoje, a história revela um padrão persistente de supressão do conhecimento por parte de quem detém o poder. As ferramentas mudam, as justificativas mudam, seja para proteger a fé, o Estado, o modelo de negócios, mas o resultado é o mesmo: a manutenção de uma estrutura de poder através do controle do que as pessoas podem saber. Vivemos numa versão da realidade que foi editada para nós. E a verdadeira liberdade intelectual começa com o ato de desconfiar dessa edição. E eu concluo que, embora o controle da informação seja uma ameaça real, a lente da supressão conspiratória simplifica demais a história e a tecnologia. Ela nos cega para as forças maiores da decadência, do acidente, da fragilidade humana. O verdadeiro desafio não é encontrar uma verdade única que foi escondida, mas sim desenvolver a sabedoria para navegar no mundo de informações fragmentadas, reconhecendo as múltiplas causas intencionais e acidentais para a forma como o conhecimento é moldado e perdido. Independentemente da causa principal, parece que a gente concorda num ponto essencial. A compreensão que temos da nossa própria história e da nossa realidade é, na melhor das hipóteses, incompleta. E o questionamento das narrativas oficiais não é um ato de paranoia, mas uma necessidade intelectual. Exatamente. E é essa busca pelas peças que faltam que está no centro da discussão. Este tema e estas reflexões, por exemplo, são exploradas em profundidade no livro Fomos Enganados. A obra mergulha precisamente nesta análise sobre conhecimento, poder, controle e o despertar da consciência. Para quem se interessou e querer mais a fundo, o livro está disponível para compra na Amazon. E a gente convida também a visitar o site oficial, onde a obra também vai estar à venda e onde é possível encontrar muito mais informações sobre essa investigação.